Olá, família! Começou o nosso podcast Casa, o podcast oficial aqui da Casa do Pai Church, uma família a pertencer. Quero convidar você a estar compartilhando esse conteúdo já nas redes sociais, tá divulgando já nas suas plataformas de áudio. Vai lá e dá um like na gente, começa a seguir a gente lá no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todas as plataformas de áudio e também em vídeo no YouTube. E eu quero convidar você também, que vai ser o nosso primeiro podcast que vai ser inserido diretamente no aplicativo oficial da Casa do Pai Church. Então procura lá na Apple Store, procura na Play Store. E aqui é Casa do Pai, que você vai encontrar o nosso aplicativo oficial lá com muito conteúdo bacana, devocional, outros podcasts que já aconteceram aqui. E hoje a gente está aqui, eu e o pastor Vanderlei como anfitriões aqui, com a honra muito grande de receber o pastor Arthur Azevedo, lá da Igreja da Cidade. Boa tarde, pastor Arthur. Boa tarde, pastor Vanderlei. Boa tarde. Boa tarde, hein? Que delícia, que honra, hein? Ser o primeiro podcast que vai subir aí no app. Tô muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Espero que seja uma resenha boa e produtiva. Show de bola. Pastor, como é que tá aí o nosso treinamento upgrade? Para quem não sabe, nós estamos num treinamento upgrade desde quinta-feira, né? Eu não sei que dia que a gente vai estar subindo esse podcast aqui, mas a gente está num treinamento de células apostólicas, num treinamento realmente para capacitar e fazer com que as pessoas venham realmente engendrar nos seus corações essa visão da célula, que é algo missionário, pastoral, profético, que é algo incrível. E como é que tá sendo o nosso treinamento aí, pastor? Nosso treinamento está sendo aquele espeto corrido, aquele alimento sólido, né? Existe o alimento que é um leite, né? Que é aquele que o pai te chama, te abraça, mas existe a carne da palavra também, que te confronta, que te tira dos lugares. Ontem eu e a Gi fomos dormir altas horas da madrugada, porque realmente foi impactante o que está acontecendo no nosso upgrade. E o upgrade, na realidade, é trazendo essa palavra, né? É te elevando o nível, né? Te removendo aquilo que está te impedindo de você crescer. E nós temos aprendido muito com o nosso querido pastor Arthur, né? E vamos aprender agora mais com os podcasts aqui. Nós temos algumas perguntas para fazer para o pastor. Já vou dar a oportunidade para o Douglas aí. Douglas, sim, pode começar aí. Então, pastor, a gente viveu, digamos que estamos saindo já, né? Ainda que inseridos em muitos dos resultados dessa grande pandemia que a gente viveu, mas a gente já pode dizer que o pior passou, né? Agora existe uma geração pós-pandemia, uma geração que entrou nessa estigma do fica em casa e realmente ficou em casa, permaneceu em casa, e muitas das vezes a igreja vai ter que se readequar na sua forma de se mover, como em evangelismo, dentro da maneira de levar o evangelho, né? A gente viu que houve um avanço gigante através, por exemplo, do passo que muitas igrejas deram em relação ao digital, em relação à rede social, porque quando as pessoas estavam em casa era a forma de comunicar. Isso que já deveria ter acontecido há muito tempo, foi acelerado na pandemia, mas o fato é que nós temos uma geração hoje diferente, né? Tem pessoas que não conseguiram ainda viver aquele ambiente que muitos de nós vivemos e que nos fortaleceu, que são retiros, aqueles grandes moveres, grandes conferências. A gente sabe a importância da comunhão, e eu vejo que a célula vem para preencher essa lacuna que talvez esse medo, esse pânico que a pandemia gerou, essa nova igreja que prefere ser pastoreada talvez no lar, né? A célula vai alcançar essas pessoas. Então, qual a importância da célula para essa geração pós-pandemia? Muito bom, muito boa pergunta, pertinente sim, né? É interessante você pensar nessa questão do digital, porque durante a pandemia especialmente foi algo que a gente não deixou de fazer, os encontros nas casas, mas cada um no seu quadrado ali dos aplicativos de reunião online, né? Então, no primeiro momento teve aquela quebra de paradigma, de perder a vergonha de expor ali o seu rosto diante da câmera e continuar entendendo quão importante é o suportar uns aos outros, o repartir, o chorar com os que choram. Eu vejo que o reflexo da pandemia
trouxe ainda mais sensibilidade para o nosso coração do nosso papel fundamental de igreja, não é? De amar a Deus, mas também amar ao próximo com toda a nossa potência de ser igreja, de carregar e deter o poder do Espírito Santo. Então as células ainda lá na igreja da cidade, uma ou outra ainda não retomou para o presencial, e algumas foram feito exatamente o upgrade, porque a gente identificou uma porta de abrir um campus online, não é? Então a gente passou a conectar agora pessoas de outras regiões, de outros estados e até de outros países. Fora do Brasil a gente já deve ter aproximadamente 6 ou 7 células acontecendo, né? Algumas na Europa, outras na América, e de alguma forma a gente conseguiu manter os corações aquecidos, né? Vejo a célula como a forma mais poderosa, mas ao mesmo tempo orgânica, de você sustentar um crescimento saudável da igreja, né? Então pode vir o crescimento porque nós temos uma atenção, um olhar para cada um que chegar através das nossas células, dos nossos grupos de pastoreio nas casas, né? Então, nesse cenário pós-pandêmico, eu vejo que ainda mais a importância, né? Porque os reflexos foram legítimos. Muitas pessoas perderam entes queridos na pandemia, outros ainda carregam as sequelas de terem contraído Covid, né? Sobrevivido ao vírus, mas carregam ainda sequelas na saúde, né? Então, o caminhar junto, estar próximo é fundamental para a gente manter o corpo de Cristo abraçado, né? Acolhido, mas ao mesmo tempo vivo na sua missão. Glória a Deus. Para nós aqui, né, pastor, a célula foi essencial no meio da pandemia. Se o pastor quiser compartilhar um pouquinho também da nossa experiência que a gente viveu aqui. A parte do pastor Arthur foi bem diferente da nossa, né? O contexto, moramos no mesmo país, mas São Paulo a gente sabe que as igrejas lá ficaram fechadas até o ano passado. Quando eu estive lá em outubro, tinha recém-aberto, 2021. E aqui nós conseguimos a permissão em 45 dias, eu acho que menos disso. O nosso governador liberou, né, para que nós pudéssemos retomar com a igreja e números de pessoas nas casas limitado. Isso que deu o upgrade também. Porque aí, como não poderia ter mais de 8 pessoas, 7 pessoas, 10 pessoas reunidas, as células que estavam com 30 tiveram que multiplicar 3, e aí a gente deu a ideia de também para cuidar da saúde, o menos é mais. E aí o que aconteceu foi uma multiplicação saudável, porque muitos líderes se posicionaram, porque é no momento difícil que a igreja é levantada, né? E muitas vezes nós, como líderes, nós temos a ideia de ter a síndrome de Samuel, né? Nós olharmos e sempre ver o potencial daquele que pode, mas não está disponível. Deus, ele está vendo aquele que aos olhos das pessoas não é tudo aquilo, mas está preparado no coração do Pai. Então Deus não vê como vê o homem vê o que está à altura dos seus olhos, seu exterior. Deus olha o coração. E nesse tempo, uma coisa muito importante que Deus ele startou para nós aqui foi: entre no meu coração, porque eu vou mostrar quem eu estou levantando. E realmente Deus levantou pessoas improváveis, Davis que estavam escondidos de trás das malhadas, pessoas que basicamente estavam 3 anos na igreja e não era notado, e daqui a pouco estava assumindo uma célula com grande potencial, multiplicação, ganhando almas, tocando a cidade de Camboriú. Na pandemia houve um toque de recolher. Todos tinham que estar em casa, mas os missionários aqui da casa tinham liberdade pelo prefeito, pela ação social, para transitar, porque nós estávamos sendo uma resposta para a nossa cidade. Então eu acredito assim que a pandemia veio, mas ao mesmo tempo muitos recuaram,
mas ao mesmo tempo muitas pessoas foram colocadas em visibilidade. Como vocês lá que tiveram que trabalhar quase 100% digital, Deus deu estratégia, Deus deu visões e é isso, é o corpo de Cristo, né? A gente pega a nossa experiência aqui, as tuas experiências lá, e a gente crê também muito forte na parte digital, por isso estamos aqui hoje. Quando nós começamos a pandemia, nós tínhamos só o webcam, né? Uhum. E nós sempre brincamos aqui com o Douglas que a gente cresceu 10 anos em um, né? Nesse momento difícil que a pandemia, ela basicamente esfriou o relacionamento. Então agora é o momento, eu acredito, da igreja, independente do que aconteça, eu sei que já está liberado sobre o Brasil, sobre Santa Catarina, um grande avivamento, como aconteceu na pandemia, como tem acontecido hoje nas igrejas, porque muitas pessoas estão entendendo que Jesus está voltando, né? E o tempo é ao nosso favor. Aleluia. Aconteceu isso, né? Os corações ficaram naturalmente quebrantados e mais sensíveis a refletir sobre o propósito de vida. E o curto tempo que a gente tem e essa questão de realmente não saber o dia seguinte, não é? Então é uma ótima oportunidade para a gente, enquanto povo de Deus, né, derramar mesmo da verdade, da esperança, de um reino eterno, inabalável. Uau. E eu fico feliz demais de estar aqui mais uma vez, porque estamos conectados pelo elo perfeito, não é? Glória a Deus. E a gente vê como ali a gente deu o nosso máximo, mas o corpo de Cristo espalhado pela face da terra também tá entendendo, né? Que agora a bola está no nosso pé, né? Oh. E é um cenário tão difícil, né? Mas ao mesmo tempo cheios de oportunidade. Pastor, e a célula, ela é realmente essa questão de oportunidade. Na célula a pessoa é ouvida, né? A gente sabe da dinâmica de uma célula, como funciona. E através até do seu testemunho, o senhor estava falando que o senhor foi alcançado num momento bem difícil também ali, né? Com a enfermidade da sua esposa. E depois daquilo ali o senhor fez um voto e falou assim, eu vou me posicionar. E a resposta que o senhor deu foi através de células, né? Como é que foi isso daí? O meu crescimento na igreja foi através da rede de células. Eu me lembro de algum tempo depois que a gente começou a liderar a célula, e assistente do nosso pai espiritual, do pastor Carlito, me ligou e disse assim, olha, o pastor Carlito gostaria de agendar um horário contigo com a tua esposa. Eu falei, ok, vamos agendar. E aí, na sequência, eu liguei pra Érica, amor, a assistente do pastor quer conversar com a gente. Ela, a primeira coisa que ela falou, o que você fez? O que você fez? Eu falei, meu Deus... E aí começa a passar 1001 coisas, né? Será que foi alguma instrução que eu dei errada? Será que foi... E a gente ficou naquela tensão até encontrar com o pastor Carlito em seu gabinete. E aí então ele já tinha, claro, a gente já tinha um relacionamento dele ter celebrado o nosso casamento, mas uma igreja tão grande não era próximo o nosso contato, né? E ele, gente, eu chamei vocês aqui porque eu quero conhecer mais vocês, o que está acontecendo, o que é essa multidão que vocês estão encabeçando através da rede de células, porque as notícias das células multiplicando, crescendo, do nosso pastoreio efetivo acontecendo, os relatórios chegaram até o ouvido dele, né? E aí a gente, né? A gente deu aquela aliviada e ao mesmo tempo nosso coração se encheu de gratidão de saber que a gente estava caminhando na direção certa, né? E aí foi só questão de tempo mesmo de entender e maturar esse processo do chamado. Tive sim a minha vocação pastoral despertada através das células, entendi que era para mim também, do meu jeito, não é? E que cada um tem o seu jeito de ser pastor, da abordagem, da comunicação, mas que o papai, ele quer a todos, né? Então fui para seminário, terminei seminário, passei pelo processo interno da igreja,
também a sabatina interna da igreja da cidade é mais difícil que concluir o seminário, sabe? Mas fiz todas as etapas, preparei a minha defesa, fiz a explanação oral ali. E agora, na última semana, inclusive, no dia 6 de outubro, eu completei 5 anos de ordenação pastoral na igreja da cidade. Glória a Deus. Uau. Show de bola, pastor. E a gente vê, assim, o contexto da igreja da cidade, a gente que já foi visitar lá, assim, é incrível, né? Colocar o pé lá dentro, verificar isso, e a gente percebe o amor por almas e por o anseio da igreja tá sempre com pessoas, sempre, né? Eu vi o evento que teve agora das crianças, né? Todo mundo, venham pra igreja. A igreja é um lugar, né? Tanto que até o pastor Carlito, ele fala sobre a diferença de as pessoas falarem de que a igreja é um hospital, mas a igreja não é um hospital, porque ninguém quer ficar muito tempo no hospital, né? A igreja tem que ser uma família, né? E qual é esse contexto, né? Que isso não é apenas um slogan marqueteiro, né? Qual que é essa essência de uma família pertencer que a igreja da cidade carrega? É você primeiro receber desse amor, não é? E celebrar esse amor, mas por entender mesmo que você tem um propósito e um bastão na mão nessa geração, é decidir genuinamente repartir desse amor, não é? Então primeiro a gente recebe dele. E eu me lembro como se fosse hoje, há 20 anos atrás, eu recebendo o acolhimento, o carinho de pessoas anônimas. Não foi do pastor, não foi do pastor assistente, não foi do ministro, foi de irmãos anônimos da nossa igreja que acolheram a mim, a minha esposa, e a gente foi curado em tantas áreas, e a gente foi ali recebendo empoderamento, encorajamento, não é? E chega o tempo que o filho cresce e que precisa agora ajudar a cuidar dos irmãos mais novos, né? Uau. Então eu acho que essa é a chave. É os irmãos mais velhos cuidando dos irmãos mais novos e os irmãos mais novos honrando os irmãos mais velhos. Glória a Deus. Pastor Vanderlei, a gente caminha, né, nesse mesmo anseio de estabelecer, né, essa não apenas uma visão, mas um modo de nos movermos, de uma família pertencer, né, aqui. Uhum. E o que o pastor diz, assim, acerca dessa comunhão que nós temos tido, assim, e desse anseio de realmente estar manifestando essa essência de família, igreja família, né? Porque a igreja, por muitas das vezes, foi vista de várias formas, até a questão de célula, por muitas das vezes, foi vista de uma forma muito errada, mas quando a gente entende que a igreja como corpo, como família, e que as células, elas não são uma estratégia baseada em números apenas, mas literalmente de ter o anseio de ter um pastoreio efetivo, ter um pastoreio saudável, porque a célula é isso, né? Como que isso tem se manifestado aqui na nossa casa também, pastor? A família, né? Essa palavra é muito forte, né? A gente sempre tem o costume de falar aqui, né? Boa noite, bom dia, família, né? Então, a gente sabe que família é a ideia de Deus, né? Esse é o primeiro ponto muito importante. Por isso que o diabo, o propósito dele é matar, roubar e destruir. E a família é uma ideia de Deus, né? Então, eu acredito assim que, como a família da terra, né? A família da terra, ela não é perfeita. Um dia eu ouvi o pastor Rick Aubrey falar uma coisa muito importante, isso me chamou muita atenção. Mais que eu ame meu filho, a minha esposa, essa família aqui da terra um dia não vai existir, né? Ela vai terminar. Mas Deus é tão incrível porque a família, ela é para ser eterna. Então ele cria a igreja. E a igreja é uma família de Deus, né? Como diz lá em Efésios, né? A igreja, vocês não são mais estrangeiros, vocês não são mais peregrinos, mas vocês são concidadão dos santos e pertencente à família de Deus. Então, aqui é um golpe duro contra a orfandade. Então, eu acredito assim que a família da terra, ela não é perfeita. E a família de Deus aqui na terra também, ela está sendo aperfeiçoada. Em Efésios capítulo 1 fala sobre isso. Que ele é poderoso para aperfeiçoar, para terminar a boa obra em nós começada. Então
Então há um aperfeiçoamento no corpo de Cristo. Então nós vamos ver pessoas pensando diferente, nós vamos ver pessoas num nível de fé diferente, nós vamos ver pessoas maduras, vamos nos adaptar, vamos com pessoas imaturas. E isso é o bacana, porque como o pastor Arthur falou, os mais velhos que chegaram na maturidade vão ajudar os mais novos, né? Os mais novos, os filhos mais novos, eles vão honrar os filhos mais velhos, mas os filhos mais velhos também vão começar a promover os mais novos e entender que existe alguém que está aperfeiçoando a igreja, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Aleluia. Então o nosso papel é amar a todos, receber a todos por aquela porta, independente da sua cor, independente da sua posição social, independente, a gente precisa olhar para cada pessoa como Deus olha. E aí nós vamos amar aquela pessoa que está entrando até mesmo para dar uma olhada. Eu vou falar aqui que a gente, por um bom tempo lá no Santa Regina, a gente tinha um irmão que ele era travesti, né? Ele era travesti, ele sabia, eu sentei com ele, contei, né? Mas eu trouxe a verdade para ele, mas ao mesmo tempo ele não quis mudar, mas nem por ele não mudar, o nosso amor na recepção, o nosso abraço, o nosso cuidado, o nosso carinho, né? Depois a gente veio para cá, ele continuou lá na igreja, amado, ele veio nos filhos ministeriais, tudo junto. E uma coisa importante, e que nenhum filho dessa casa olhava para ele como uma condenação, dizendo assim, poxa, mas olha aí, que não sei o quê. Se dependesse de mim, de qualquer outro, não julgaria. Por quê? Porque nós não temos o poder para mudar as pessoas. Quem tem poder de mudar pessoas é o Espírito Santo. Então nós temos que amar, entender que nós vamos receber nessa família pessoas de todo tipo. Então nós sabemos olhar, saber como olhar para essas pessoas vai ser a chave. Como aconteceu com o pastor Arthur, ele entrou, ele foi amado e foi inserido à família. A minha esposa, quando ela entrou a primeira vez na igreja, ela estava com uma mini saia muito curta, ela estava indo para uma balada, ela passou pela igreja e um diácono falou, ela olhou, não vou entrar, porque ela se sentiu totalmente indigna de entrar na igreja. Mas um diácono vendo isso, cheio de Jesus no seu coração, falou assim, minha filha, você quer vir para a igreja? Vem. E puxou ela e colocou ela na igreja. Naquele dia ela aceitou Jesus, naquele dia ela entregou a vida dela com 17 anos para Jesus, e depois que ela entregou, quem que foi para Jesus também? Olha. Né? Eu fui para Jesus também, e ali, através do amor de alguém que não olhou para a aparência, mas olhou para um filho que estava perdido, sem propósito, sem identidade, sem pai. E quando ela entra dentro da igreja, ela encontra um pai, ela encontra uma família, ela encontra um lugar a pertencer. Então, se nós formos olhar com os olhos negativos, a gente vai ver muita coisa. Ah, mas isso não é família, porque acontece isso, porque eu já se viu. Mas eu prefiro olhar para tudo como Jesus. Jesus acreditou nos relacionamentos. Uma pergunta eu falo para o pastor, assim, para o Douglas estar aqui. Porque eu fui muito confrontado sobre isso e encerro a minha conversa. Um dia eu estava muito triste, muito irritado, porque eu precisava novamente ir atrás daquela pessoa. E aí você chega um momento que você se cansa. E eu estava basicamente cansado para voltar novamente a falar as mesmas coisas e tal. E aí Jesus, ele fez algo muito incrível comigo. Ele me levou e ele falou forte no meu coração. Ele falou assim, Vanderlei, quando eu estava no Getsemane, quantas pessoas foram comigo para a cruz? Aí eu falei, mas todo mundo te abandonou, um te traiu, outro te vendeu, cara, tu estava com o time, né? O time dele estava feio, né? Se você olhar pelos olhos, poxa, o momento que eu mais precisava, os caras desapareceram. Ok, eu morri na cruz, eu ressuscitei, e para quem eu voltei? Aí ele falou uma coisa muito importante. Mesmos, né? Ele falou assim, por que eu não procurei mais 12? Haja visto que esses 12 me deixaram no momento que eu mais precisei. Tinham sido reprovados, né? Aí eu falei, eu tinha o direito? Tinha o direito, com certeza que tinha o direito. De buscar mais 12, porque aqueles 12 aos nossos olhos, acho que se salvava ali era João, que foi até o pé da cruz depois de ter abandonado ali. Mas ele falou assim, eu voltei para mostrar para todos que eu não vou abandonar os relacionamentos. Aleluia. E se eu escolhesse mais 12, esses 12 iriam falhar. E aí essa frase foi muito forte.
Ele falou assim: não sirva as pessoas por aquilo que elas são. Sirva as pessoas por aquilo que você é. Aleluia. Em mim. Aleluia. E se você fizer isso, você não vai ter um encontro com a decepção. Você vai estar servindo, amando, porque você não está fazendo por aquilo que elas são, mas você está fazendo por aquilo que você está se tornando em mim. Aleluia. E isso para mim foi muita chave. Que chave, hein? E isso para mim mudou meu contexto, porque hoje eu consigo olhar para a igreja de uma maneira que Deus ele olha, né? Que nos recebe como nós estamos, como nós somos, né? Aliás, mas também não aprova como nós estamos, porque ele vai nos transformar. A graça de Deus é poderosa, ele te traz, te salva, te dá vida eterna, mas ele transforma você como transformou o pastor. Ontem o testemunho do pastor foi muito forte. Amém. E eu queria, antes de passar para o Douglas de volta, já testemunhar que ele começou dizendo: parece insignificante, mas eu começo dando umas boas-vindas aqui na igreja. Bom dia, boa tarde, boa noite, família. E hoje eu almocei com um casal de filhos espirituais do pastor e ela me disse o que mexeu comigo e me fez verdadeiramente entender que a casa do Pai era a minha família para pertencer. Foi que quando eu vi o pastor pela primeira vez conduzindo a igreja, ele disse: boa noite, família. Ela, meu Deus, ela falou, ela ficou emocionada. Então é verdadeiro, é verdadeiro. E como família, né? Famílias não são perfeitas. Famílias é muito atrito e muita treta, né? E é assim que a gente é aperfeiçoado, né? É como ferro afia o ferro, né? E maior é aquilo que nos une do que as diferenças que talvez nos separariam, né? Então, como é bom essa essência de família. Pastor, vamos falar agora um pouquinho aqui do seu livro. Para você que está aqui nos acompanhando em vídeo, o livro Grupos de Pastoreio foi um livro escrito pelo pastor Arthur e juntamente com o pastor Carlito Paz. Um livro incrível. É um livro incrível. A gente já leu Células Apostólicas, né? Que eu creio que é a mesma roupagem. Tem uma mesma pegada dessa questão aqui. E algo que nos chama a atenção aqui é o subtítulo, vamos colocar esse livro aqui, né? Grupos de Pastoreio, Pastoral, Profético e Apostólico. Como que um grupo de pastoreio, uma célula, um pequeno grupo, ele pode ser pastoral, profético e apostólico? Boa pergunta. Primeiro a gente tem que voltar lá para a igreja de Atos. A gente tem que voltar para as últimas instruções que Jesus deixou depois da ressurreição, não é? E eu gosto muito de pensar na grande comissão, porque ali ele diz para cada um dos que estavam ali, não direcionou a palavra para um ou dois, mas ele disse para que agora eles fossem por toda a terra, pregassem o evangelho, batizassem, ensinassem, e garantiu que estaria com a gente, não é? Então o ID já nos desafia a entender que a célula ela tem um tempo de validade, aquele grupo, simplesmente ali, porque a gente tem uma missão a cumprir. E é lá na igreja da cidade, e pelo que eu vi aqui, vocês compactuam da mesma visão. A visão nossa é ganhar todas as pessoas para Jesus. E a nossa missão é transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Cristo, não é? Então a gente precisa ter a visão apostólica de ganhar todas as pessoas para Jesus, mas a gente não vai fazer isso com a força do nosso braço. Então eu gosto de pensar quando Paulo diz assim, olha, a gente precisa agora manifestar o poder de Deus, não vai ser as nossas palavras convincentes, não. Vai ser demonstração de poder. Então a gente atrai o profético. Algumas pessoas, elas, num primeiro momento, vão para os nossos encontros nas casas atrás do milagre mesmo, da cura, da libertação, da restauração do relacionamento. Algumas pessoas julgam, a gente não. A gente celebra, glória a Deus que veio. Uau. E vai receber da sua porção segundo a tua fé. E nós vamos nos unir em fé aqui para ver e gerar esse milagre acontecer, não é? Então a gente precisa da visão para frente, adiante, de ganhar todas as pessoas para Jesus e de alguma maneira contribuir para acelerar a volta de Cristo à Terra, não é?
a gente precisa do poder do Espírito Santo, dependência, é jejum, é oração, é súplica, é entender que sem ele a gente não pode fazer mesmo coisa alguma, mas também o pastoral traz essa viés de manifestar agora esse amor de forma prática. Em alguns momentos surgiu na pandemia, por exemplo, mas até hoje nós mantemos essa frente na igreja de um fundo de diaconia para amparo financeiro das famílias da igreja. Qual é o critério? Você participa de uma célula? Porque participar de uma célula significa que eu te conheço. Uau. Eu sei que é verdadeira a tua necessidade, não é? Então, o pastoral traz essa sensibilidade, essa intencionalidade nos relacionamentos. Não é simplesmente a gente se reunir nas celebrações e sair daqui sem conhecer alguém, sem saber qual é a história do nosso companheiro ali de fileira, né? É saber que não, eu tenho que andar uma milha a mais, eu preciso derramar algo sobre essa vida e também algo precioso que ela carrega, que vai me ajudar na minha jornada. Então funciona muito bem, né? Essa visão, na verdade, apostólica, profética e pastoral, na verdade ela acontece na igreja toda. E há uma boa convivência entre os ministérios, há uma boa compreensão. Aliás, a célula consegue muito honrar os ministérios e aqueles nossos queridos e queridas irmãos que carregam um dom específico, porque, por exemplo, a partir da célula, a gente faz as orações, a gente tem um momento no final da célula de orar por milagres, mas a gente tem todo sábado na igreja as manhãs de cura, com ministrações individuais, ali onde tem intercessores que estão debaixo ali de jejum, de oração, para ter um tempo a mais. E a gente direciona, querido, não para por aqui não, vamos continuar gerando e provocando, chamando a atenção dos céus para esse milagre que você precisa. Vá e faça ali o seu atendimento também com a equipe das manhãs de cura. Olha, você precisa muito do 30 semanas. Então a célula é uma incubadora, digamos assim, né? Mas que a partir das células as pessoas elas são direcionadas. Isso é preciosíssimo. Por isso que a gente honra demais a todos, né? Os que estão atuando à frente de uma liderança de célula, mas os que estão também fazendo as suas entregas e renúncias e se capacitando e se tornando especialistas em frentes que aí atuam de forma mais específica nos ministérios da igreja. Uau! E a célula é essa ponte, né? Porque, como o pastor falou ali, toda a pessoa, vamos dizer assim, comum, ela pode se tornar um extraordinário discípulo de Jesus, né? Porque não tem a ver com as habilidades humanas, não tem a ver com a força do nosso braço, tem a ver com Cristo. E a célula, querendo ou não, é esse lugar de descoberta também, né? Porque ali é um ambiente de treinamento constante, né? De aperfeiçoamento, né, pastor? Com certeza, né? A partir das células, muitas ações a gente faz na igreja, né? No sentido de despertar mesmo a vocação, o entendimento, a compreensão dos dons de governo, mas também dos demais dons, né? Que as pessoas carregam. A gente tem algumas iniciativas com células. Quando você precisa, como igreja, mobilizar de forma muito rápida a igreja para alguma frente, para alguma ação, as células é o caminho perfeito, né? Porque em questão de minutos a gente consegue comunicar mais de 20 mil membros de uma instrução. Uau! E a tecnologia ajuda demais, né? Porque a gente direciona para um grupo mais estratégico dos pastores para os supervisores para coordenadores, e cada coordenador para o seu líder de célula, e o seu líder de célula alcança todos os membros da igreja, né? Então isso é lindo e poderoso. Eu acho que não tem, né? Um outro modelo tão eficiente, porque na verdade, como você disse, né? Não é simplesmente uma estratégia,
é um modelo de acordo com o que Jesus deixou pra gente. É assim, seria de casa em casa, seria nos templos, cada um tem o seu valor singular, mas um complementa a ação do outro. Muitas pessoas falam sobre porque a igreja primitiva, a gente se perdeu. Eu falei até no livro Eu Nasci para Esse Tempo, que nós somos essa igreja. O que nós temos que voltar é queimar. Paulo, ele disse para Timóteo, né? Aviva o dom que está em você, que foi derramado através da imposição das minhas mãos, que foi transmitido através da imposição das minhas mãos. Essa palavra, ela é uma palavra muito, muito tremenda, né? Aviva. Essa palavra, se for colocar no grego, Paulo estava dizendo: Timóteo, pegue tudo aquilo que paralisou, tudo aquilo que perdeu a paixão, e joga ele no fogo, porque ele vai voltar a queimar. E o fogo é o Espírito Santo, né? O fogo é o Espírito Santo. E eu vendo o pastor falando ali, a gente começa a olhar de uma maneira que, quando você começa a ler ali as cartas paulinas, que eu tenho falado aqui na casa, que eu tenho andado muito com Paulo, né? Tenho andado muito com Paulo nesse tempo, assim. Tenho estudado todas as partes das cartas, agora estou estudando a parte das cartas dele, que ele está na prisão. E uma coisa importante que diz em Atos ali, que Paulo, ele passa um tempo com Jesus. Ele passa um tempo muito precioso. Ele passa ali, calcula-se alguns teólogos, que ele passa 3 anos. Jesus tendo uma visitação com ele no deserto, instruindo e tal. Mas o momento para que ele seja enviado, o momento que ele vai começar o seu ministério, que foi um ministério que é uma inspiração para todos nós hoje. A Bíblia diz que ele encontra um amigo, Barnabé. E Barnabé, o que acontece? Eles vão para onde? Eles vão para um pequeno grupo. Está havendo um momento de oração na casa de Filipe, na casa do profeta Filipe. E ali então eles entram em oração e jejum, eles estão no momento de partilha, mas agora é um momento profético. Um momento que o Espírito Santo olha para Paulo e para Barnabé e diz assim para Filipe: Filipe, separa Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho com a vida deles. E ali acontece um envio. E não é numa igreja, não é algo extraordinário, da mentalidade americana, que tudo tem que ser. Não, foi numa casa, foi numa simplicidade, foi numa casa que os maiores milagres de Jesus. Quantos milagres eu sei dentro do templo? Ninguém sabe me responder. Ninguém vai responder. Sabe por quê? 99% dos milagres que Jesus fez foi fora da igreja. 99% dos milagres foram fora da igreja. E muitos dentro das casas. Por quê? Porque o relacionamento atrai. O relacionamento, ele faz com que aquilo que Deus tem na tua vida, ele comece a ser ativado, ele comece a ser valorizado. Meu Deus, eu podia fazer isso. E aí o pastor falando, aonde que eu comecei a ministrar a palavra de Deus? Aonde? No pequeno grupo. Não foi no grande grupo. Não foi na igreja, não foi num púlpito, porque a ideia de Jesus não foi compartilhar púlpito. Se você for pegar a palavra de Jesus, você vai ver que é um amigo chamando um amigo para compartilhar a mesa. Amigos para conversar sobre o quê? Uma boa nova, sobre o reino de Deus. Como que Jesus pregou o maior sermão do monte? Eu estive em Israel em 2013, eu estive lá e eu ficava assim, aonde foi que Jesus sentou? Qual foi a pedra que Jesus sentou? Porque a Bíblia diz que ele senta e ele prega o maior sermão. Se nós vivesse o sermão da montanha, nós seríamos pessoas que não teríamos depressão, seríamos as pessoas mais felizes na face da terra, seríamos pessoas potencializadas no nossa identidade, propósito e destino. Seríamos pessoas como flechas incendiadas. E foi o quê? Sentado falando com amigos. E que esses amigos pegaram a boa notícia e espalharam, né? Então eu vejo assim que a célula é muito mais do que você são amigos compartilhando mesa. Aleluia. Pessoas ativando o propósito uma da outra, pessoas que hoje vão estar aqui do teu lado, amanhã você vai ver essa pessoa lá, quem sabe em outra nação, incendiando outras pessoas com aquilo que um dia você teve que compartilhar. Faz assim com a tua mão assim, pastor. Agora esfregue aqui no meu braço. Sabe o que é isso aqui? Diatribo.
Diatribo. Discipulado no grego. Quando ele fala diatribo, é pele esfregando uma na outra. O que é isso? É trazer pessoas para perto. Para que a tua essência que você carrega e transborde naquela outra pessoa. Aleluia. Então Jesus, ele traz pessoas para ser esse diatribo, de estar perto, de olhar olho no olho, de esfregar pele com pele, ao ponto da essência de Cristo possa ser transmitida para outras pessoas. E que nós possamos, né, como igreja, entender que não é uma célula, é uma oportunidade. Porque hoje todo mundo vê pastor pregando e tal, mas não sabe onde a gente começou. A gente começou onde? Num pequeno grupo, numa célula, né? E é bacana que a gente Eu tava falando ontem com ele, ele disse assim, eu preciso me segurar, porque eu sou apaixonado por pequeno grupo, eu sou apaixonado por receber as pessoas, né? Então, é por aí, né? Porque realmente a gente desfrutou de tanta coisa boa nesses ambientes menores, né? De realmente precisar ali de um acalento, né? De um cuidado do Senhor, manifesto através das pessoas, mas também foi ali que a gente pôde ter conversas poderosas que transformaram o nosso jeito de viver, de pensar, não é? E até mesmo de refinar o nosso chamado, por que não, né? Eu acredito que é um celeiro maravilhoso para a gente despertar novos vocacionados e aqueles que darão continuidade se Jesus não voltar. Glória a Deus. Pastor, a gente está se encaminhando para o fim já, a gente já vai iniciar mais um treinamento aqui, mas eu queria fazer uma pergunta assim, bem pessoal, e eu tenho certeza que a nossa audiência vai gostar muito de ouvir isso. Conta para nós assim a sua... Vamos pegar os dois extremos, assim, experiências de células, né? A experiência mais gloriosa de um milagre, de algo que aconteceu, assim, aquilo que mais marcou o pastor, assim, durante toda a sua caminhada com células, e também a experiência mais engraçada, talvez, o perrengue maior que o senhor já passou aí com células aí, para quem tá nos ouvindo aí, entender que acontece com todo mundo também. Tá bom, eu acho que a experiência mais poderosa que a gente pode ter nos nossos encontros nas casas é receber novas pessoas e vendo essas pessoas rendendo suas vidas a Cristo e recebendo o selo da salvação. Esse é o maior milagre. É o maior milagre que eu celebro quando eu vejo ali uma entrega genuína, não é? As manifestações são maravilhosas, né? Mas eu acredito que o maior milagre são vidas rendidas. É o que Jesus pediu para fazer. É a gente alcançar as pessoas para Jesus. E os perrengues foram os mais diversos que você possa imaginar, não é? No contexto de você... Eu trabalho, quando eu faço meus treinamentos, buscando ali ajudar as pessoas a simplificar a sua forma de realizar os encontros nas casas, né? Então eu já participei de célula que eu recebi esboço na entrada, né? E a gente tinha ali uma mini igreja acontecendo, com telão, com PowerPoint acontecendo. Diácono, né? De pé. Exatamente. Ali, e no fundo, o líder ali achava que estava fazendo a excelência acontecer, mas estava engessando o modelo para que fosse de fácil multiplicação, né? Eu já fui em outra célula onde era um banquete, o quebra-gelo. E aí, delicioso, né? Ninguém quer arredar o pé dessa célula, Nunca vai multiplicar. Quando lê Mateus 28, não lê esse não. Pula aí, vamos para o outro versículo, né? É difícil demais você pensar em sair desse ambiente quando você está sendo todo mimado ali, né? Então tem a questão do quebra-gelo, tem a questão do modelo simplificado, né? Tem a questão de você super exagerar as situações difíceis que eventualmente a gente lida, né? E aí, ao super exagerar, você afasta a inspiração para que outros também entendam que o bastão de conduzir um grupo está com ele também, não é? Aqueles que gostam demais da palavra, e a gente honra demais os mestres, mas ao receber o nosso estudo,
acham que está muito raso o ensino, não é? Uhum. Então colocam ali as palavras no hebraico, as palavras no grego, né? Chamam os profetas para participar, os maiores e os menores. Se faltar bicho, chama a Arca de Noé, né? E aí faz aquele estudo denso, que todo mundo fica de boca aberta. Abra sua Torá comigo. Mas no final, quem então vai ser o nosso aprendiz? Eu não dou conta. Preciso de uns 30 anos de caminhada com Jesus para eu chegar lá, não é? Uhum. Então eu acho que são essas experiências que a gente, claro, sempre com muito amor a gente vai ajudando, né? Não a tolir o dom, mas a colocar no ambiente correto, né? Todo mundo tem um lugar no reino de Deus, né? Então você pode fazer menos aqui e esse manjar você oferece num encontro para servir os convidados da igreja, né? Esse ensino fabuloso você vai trazer para um contexto de escola bíblica, ou no nosso caso lá, que são os cursos de aperfeiçoamento, que fazem parte da nossa trilha de maturidade, que aí tem Conhecendo Mais a Bíblia, Conhecendo Mais a Fé Cristã, Panorama do Antigo Testamento. Aí lá você mergulha em todo esse conhecimento, que é o fórum correto para as pessoas estão preparadas para receber isso lá, né? Acho que é isso, meu Glória irmão. a Deus. Para nós encerrarmos aqui, pastor, um conselho prático para todos os nossos líderes de célula que estão nos ouvindo, que estão no Upgrade também e que vão ouvir esse podcast mais para frente, que talvez possam estar passando por algumas dificuldades ou até mesmo estão querendo abrir a sua célula e estão naquele desafio de, poxa, tô aguardando dar o primeiro passo, talvez não me sinto preparado. Um conselho prático aí, pastor, para os nossos líderes de célula. Gosto de pensar em Mateus 6,33, Sermão da Montanha. Coloque um afinco o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida. E aí as demais coisas serão acrescentadas. Se falta tempo, o tempo virá. Se falta unção, a unção virá. Se falta capacitação, a capacitação virá. Mas é esperado de você o passo de fé. É dar o passo onde realmente você não encontra o chão à frente. E o reino de Deus é viver essa emoção, esse frio na barriga 24/7, né? Eu acho que não perder essa expectativa de que se Deus não aparecer, eu não sei o que fazer, mas se Ele aparecer, o mar vai se abrir, não pode sair do nosso coração. Uau. Essa dependência. Amém. Pastor, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast de casa aqui. A gente está muito honrado de receber o pastor aqui. E para você que ainda não acessou, vai estar todas as ministrações do treinamento Upgrade no nosso canal no YouTube, youtube.com/EQ Casa do Pai. E fica ligado, baixa nosso aplicativo lá, que lá você vai ter todo o nosso conteúdo também aí na palma da sua mão no celular, também no nosso site novo, casadopaichurch.com. Pastor, muito obrigado. Obrigado, pastor Vanderlei, João, que está aqui também. Esse foi o Podcast Casa. Bye, bye.